tema dos mais complexos dentro da física, isso é bom já deixar muito claro. Então, para você entender... Bugou até o Einstein, né? Bugou o Einstein, e não só o Einstein, na verdade, buga toda e qualquer pessoa que seja especialista nesse tema. Sério? Porque tem uma máxima, que, se eu não me engano, foi o Feynman que disse: se você acha que entendeu a mecânica quântica, é porque você não entendeu nada ainda. É uma coisa extremamente complexa, porque ela quebra tudo aquilo que a gente entende dentro da própria física. Então a gente vai falar bastante sobre isso e... Enfim, é também bom colocar o seguinte: física quântica, para você entender dentro da sua intimidade, para você começar a dar os primeiros passos e entender de fato, você precisa passar por um curso de física, de engenharia. Isso é bom que seja dito, né? Mas é claro, a gente vai tentar aqui passar aqui para vocês alguns conceitos básicos. E aí, Vilela, você me dá uma chance aqui de eu recomendar um livro pro pessoal? Coloca aqui, ó. Que é o seguinte: esse livro aqui é que o seu tá chegando. Era para chegar hoje, só que o correio atrasou. Depois você me passou o endereço que eu vou te mandar. Esse aqui é de um amigo meu, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor Nathan Lima. Ó, Na Busca do Mundo Quântico, por trás de toda equação, tem uma história. É só entrar em contato, procurar, ó. Nathan.w.lima no Instagram, entrar em contato com ele direto no direct. Primeiro, o Nathan é o cara que melhor comunica esse tema física quântica na internet, sem dúvida nenhuma. O cara é especialista, ultra especialista na área. E ele escreveu esse livro, e é um livro numa linguagem para todos. Então, por isso que, inclusive, está chegando o correio. Poxa, não. O correio. E é um livro fino pelo assunto aqui. Não, é um livro fino porque... Numa sentada você lê. E é um livro gostoso de ler, porque o cara escreve muito bem. A gente esteve lá no Ciência Sem Fim, a gente deu um pro... Eu li já, eu li ali e eu sou editor técnico do livro aqui. Eu vou ler. Eu fiz uma revisão e, enfim, só recomendando então pra galera, Na Busca do Mundo Quântico, por trás de toda equação, tem uma história, ótimo livro para você aprender conceitos básicos de física quântica. Fujam de livros do tipo The Secret. Fujam disso. Aqui você tem física quântica de verdade. Porque eu acho que o problema todo da física quântica é justamente esse, cara. Assim, ela tem toda uma formulação, equações e tal, que são altamente complexas e tal, que na verdade não é todo mundo precisa saber. Mas o grande problema, que esse livro aí trata muito bem, são esses conceitos, entendeu? Então tem conceitos que são muito básicos da física quântica que a galera não consegue entender, e é a partir desse ponto, aonde não se consegue entender, nem tô falando da matemática, cara, nem tô falando dos lagrangianos, de não sei o que, das equações do Maxwell, daquelas coisas, nem tô falando disso. Eu tô falando de conceitos básicos mesmo, até por onde começa esse negócio da física, do que é ser quântico e tal. E como é um negócio muito complexo, tem muita gente que explica de forma equivocada. Exato. Só que do jeito que a pessoa explicou, parece que é fácil. E como a pessoa acaba usando keywords, palavras-chave, né? Muito específicas, a pessoa que vê aquilo acha que aquela lá é a explicação. Exatamente. Então não é. Então esse livro aqui ele é muito bom por conta disso, porque os conceitos básicos para você ter uma noção do que é a física quântica, eles são aí muito bem explicados. Aí, lógico, cara, se você quiser se aprofundar, aí você vai ter que entrar de cara. E não tem como, vai ter que entrar de cara em equação e tal, e vai ter que ir para um nível um pouco maior, né? Mas é claro que para nível de curiosidade, se você quer saber, bom, esse aqui é uma boa fonte. Mas é que o nível de curiosidade, né, professor, ele tem esse problema, né? Igual a gente tá falando aqui, daqui a pouco eu vou contar a história do segredo para vocês. O nível da curiosidade acaba que a pessoa que apresenta primeiro um determinado conceito e ela apresenta aquele conceito de maneira curiosa, sim, pra parte da curiosidade, a galera cai em cima daquilo, cara. E aí dá um problema. É a grande... O que tá acontecendo agora com inteligência artificial também, Exatamente. E é o grande dilema que a gente vive, principalmente a gente que faz divulgação científica, que é o lance de ser simples, mas não ser errado, entendeu? Porque é uma linha tênue que você tem que você tem que andar, você tentar tratar um tema desse, que é um tema complexo, de maneira simples, mas sem cometer erro, porque ele facilmente te leva para cometer erros. E aí, se você entra numa onda aqui, vão ter coisas curiosas, né?
que são totalmente erradas, mas essas coisas curiosas que a galera acaba pegando. Exatamente. E bom, e a gente vai passear por tudo aqui, e eu acho, se o Serjão concordar, seria legal, e você também, é claro, seria legal a gente começar explicando por que o nome é quântica, né? Por que essa física ela é quântica, afinal de contas, de onde né? vem essa palavra? De onde que vem essa palavra? Palavra agora, diga de passagem. Palavra lindíssima, não é? Quântico. Quântico, lindíssima palavra. A palavra que quando você fala ela, cara... Quer pagar quântico? Quer pagar quântico. Não, e eu falei aqui pros meninos, cara, qualquer vídeo que você coloca a palavra quântica, a galera clica, cara. Porque é uma palavra que, cara, arrumaram uma palavra bonita, cara. Arrumaram uma palavra... Em inglês, como que é? Quantum? Ela vem justamente do quantum, que significa tipo uma quantidade, uma unidade de quantidade, certo? Só que de onde é que surgem essas ideias? Isso é bastante importante a gente começar falando, então, como é que surgem essas ideias? Surge lá no começo, lá para 1900, com um tal distinto senhor chamado Max Planck. Já ouviu falar do Max Planck? É bastante famoso. Ele é um físico alemão, se eu não me engano. Eu sempre esqueço as nacionalidades dos caras. Mas é um físico alemão, confirmado aqui pelo Serjão. E os caras, naquela época... Vamos lá. Naquela época, um pouco antes de... Não, vale a pena, né, a gente contextualizar. Sim. O final do século XIX... e o início do século XX, né, foi um momento muito interessante para a física. Fica aí a dica para quem não viu, veja o filme Oppenheimer. O filme Oppenheimer, ele tem o livro tem muito mais, mas o filme ele também pega esse momento que estava vivendo a galera da física, que era meio que a descoberta do que o átomo era capaz de fazer. Né? É descobrir coisas além do núcleo atômico, entrar no núcleo atômico e descobrir isso. Isso foi uma coisa que desencadeou tanta coisa que acabou desencadeando até a bomba atômica, no final das contas, lá na frente. Mas foi um período muito específico. E eu falo isso aí várias vezes, até que eu dou palestra, falo... Eu acho que nunca mais na história vai se repetir um período como foi aquele final dos anos 1800, início dos anos 1900. De tanta coisa acontecendo. De tanta coisa acontecendo e de tanta gente boa envolvida na parada, cara. Foi uma coisa... Era muito físico. Esse é o Planck. Esse é o Planck. Dormia pouco ele. Dormia pouco. A olheira. Também devia ser atormentado igual o Aliás, o Oppenheimer, vou dar um spoiler aqui do filme, pra quem não viu, veja. Quando o Oppenheimer ele tá lá e tá passando aquelas viagens na cabeça dele, você viu o filme, né? Putz, maravilhoso. Lembra quando aparece uns raios? Sabe o que é aquilo lá? Não. Física quântica. Porque o Oppenheimer, ele era o cara da física quântica. Sim, o Oppenheimer é o cara da